paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida aqui nesta noite. Amém? Quarta nobre com Cristo. Não poderia ser diferente. Nós temos passado muitos dias buscando a Deus. Tenho certeza que cada pessoa que está aqui essa noite tem buscado muito a Deus. Se vocês estão aqui essa noite é justamente porque crê de que Deus pode fazer diferença na sua vida. Quem crê nisso? Amém? Eu creio. Sem Cristo, não podemos absolutamente fazer nada. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Algumas pessoas têm reação contra. Algumas pessoas acham que tudo que acontece de bom, de positivo, é coincidência. Mas se esquece que Deus está olhando o coração de cada pessoa, sondando o coração. A palavra nos ensina, inclusive, o próprio Jesus que diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Nós falamos semana passada a respeito dos eleitos e dos escolhidos. Estamos falando sobre a volta de Cristo. Faz um mês que estamos falando todas as quartas-feiras sobre a volta de Cristo, que devemos estar preparados para a volta de Cristo. Mas para estarmos preparados, nós temos que ter comportamento adequado, atitudes adequadas, no dia a dia da nossa vida. Porque é questão de escolha. É questão de escolher o caminho. Ou caminho estreito, cheio de aflições, pedras, tropeços, mas você chega lá e encontra a vida eterna, ou um caminho largo, pavimentado, bonito, chega lá, tem a destruição. É a opção que nós temos, e Deus nos dá esta opção. Já citamos várias vezes o texto que Jesus tem falado a respeito da vinda dele. Mas o apóstolo Paulo me traz algo muito importante, que existe hoje no mundo, a falta de algo muito importante, que é uma das essências do Espírito de Deus, do fruto do Espírito de Deus. É a primeira essência do fruto do Espírito de Deus, que é o amor. E a palavra diz claramente que Deus é amor. Mas é um amor divino. Um amor que transcende qualquer entendimento de pessoas. É o amor ao próximo. Quando Jesus cita os 2 mandamentos, quando ele é questionado, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, está falando do amor a Deus. E fala, o segundo é o amor ao próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você olhar no espelho, você diz para você, eu me amo. Será que você se ama? Quando você olha no espelho, você olha para a sua fisionomia, você sente amor por você? Tem pessoas que olham a fisionomia e falam, não gosto de você. Eu não quero saber de você. Eu tenho raiva de você. Eu não sei nem por que eu estou aqui, nem por que eu nasci. Sabia que tem pessoas que falam isso? Está renegando o amor de Deus. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus nos criou com amor, pelo amor e para o amor. E nós temos que entender isso. Se nós não tivermos consciência disso, o que resta para nós? Nada. Ir para o cemitério, fogo eterno, sofrimento eterno. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo... Abre sua Bíblia aí, amados. Capítulo 13, de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala a respeito do amor, que é muito importante identificar o que é o amor. Se você tem sentimento de amor por alguém, ou por Deus, primeiro Deus, depois o teu próximo, como você, olha o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 13, no versículo 3. Ele fala algo muito importante. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres,
Preste bem atenção no que ele está dizendo o apóstolo Paulo. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Vamos prestar atenção no que está dizendo o apóstolo Paulo. Ainda que eu dê aos pobres, a todas as pessoas, tudo que eu possuo, para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E olha o que ele diz na sequência: o amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. 5, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Como é que está o seu amor para com o teu próximo? Suporta? Suporta tudo. Se não tivermos amor para distribuir, o amor verdadeiro, esse amor da Bíblia, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem muita pessoa que é egoísta, quer receber, 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 e não compartilha nada. Nada. Está fora do propósito de Deus, porque Deus é o amor. Em João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor ao mundo, à humanidade, às pessoas. Amou o mundo de tal maneira. Amados, às vezes nós ficamos envergonhados por não amar como Jesus nos ama. Eu, às vezes, fico envergonhado. Porque, às vezes, nós esquecemos de amar. Nós temos atitudes, às vezes, de revolta, que não enxergamos a pessoa que está do nosso lado, que aquela pessoa precisa de muito, muito mais amor do que qualquer outra pessoa. Às vezes, repreendemos a pessoa, às vezes, maltratamos a pessoa, sem saber que a pessoa mais carente que existe está, às vezes, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, perto de nós. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser a mulher, pode ser o marido, pode ser um filho que está precisando mais de amor do que qualquer outra coisa. Não é dinheiro, não é bens, não são bens materiais, é o amor, é o carinho, é o afeto, é amar, amar, amar. Fazendo o quê? Suportando, sofrendo junto, admoestando, levantando, segurando a barra, não deixando o barco naufragar, não deixando a corda arrebentar. É um sentimento de confiança, o amor é um sentimento de confiança. O alpinista, quando sobe, atrás dele tem outros alpinistas, e tem aquele mestre que vai batendo o ferrinho, colocando a corda e vai subindo, e o de baixo está confiando naquele que está lá em cima. Se aquele falhar, cai todo mundo para baixo. Sabe o que é isso? A confiança alicerçada no amor, a profissão, o amor, a situação que eles estão passando naquele momento. E quem aqui sustenta? Quem é o provedor? Tem que se identificar em casa, no trabalho, em qualquer lugar, na família. Quem é o provedor? Quem é o que sustenta? Quem é aquele que segura a barra? Quem é aquele que comanda o barco? Quem é aquele que tem a experiência de chegar e levar a família, levar os amigos, os empregados, os funcionários a um porto seguro, para lhe dar segurança? Que a pior coisa que existe é uma pessoa insegura. Em casa, no trabalho. Será que eu vou, mês que vem, estar empregado? Mas eu vou estar empregado porque eu faço jus ao salário que eu ganho.
Meu patrão me enxerga como um bom funcionário. Porque eu estou contribuindo para o crescimento da empresa. Meu pai me enxerga como uma pessoa muito especial, porque eu estou contribuindo em casa, com as despesas da casa. Eu não sou peso para meu pai, não sou peso para minha mãe, não sou peso para minha família. Eu sou uma pessoa que provê. Às vezes pouco, mas estou presente. Nós temos que observar essa essência do amor através das coisas interessantes. Falo de uma história verídica, bíblica, registrada lá atrás, com um homem maravilhoso, fantástico, chamado Moisés. Milhões de pessoas e somente Moisés, para julgar os pepinos, julgar os problemas, julgar as tragédias daquele povo rebelde de Israel no deserto. E Moisés, vamos até imaginar esse quadro, Moisés sentadinho numa cadeira, lá num banco, ou numa pedra, e as pessoas vindo lá com 1000 problemas. Está faltando água, está faltando comida, estou com dor no esqueleto, na coluna, fulano está doente, esse brigou comigo, a mulher quer me separar de mim, o homem foi embora, tribo brigando com tribo, e Moisés sozinho lá, julgando o povo. Precisou vir alguém de fora para dar uma opinião para ele, de ver tantas situações que o homem estava ficando super cansado e estressado. O grande provedor do povo hebreu, Jetro chega para ele e diz algo interessante. Abra sua Bíblia aí no Êxodo, capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Vou começar do versículo 17, 18, 17. Diz assim, ó. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou, não é bom que fazes. Porque o sogro viu ele com aquele povo e está com a cabeça quente, 1000 problemas ali. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou, não é bom o que fazes, certamente desfalecerás. Olha que o sogro dele, isso é amor, gente. Amor. Amor. Viu o genro dele lá, naquele sofrimento, você vai morrer. O que você está fazendo não é bom. Versículo 18. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Chamou a atenção de Moisés. Moisés ouviu. Porque tem pessoas que não querem ouvir. Está apanhando, está apanhando, está apanhando, está apanhando, está sofrendo, mas... Ô raça! Rebelde! Aquele povo de Israel rebelde. Se rebelava contra Moisés e contra Deus. Ao versículo 19. Agora ouça-me, disse Jetro. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Presta atenção nessa palavra que é importante. Eu lhe darei um conselho, mas não basta o meu conselho. Deus tem que estar com você. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. E seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Presta atenção nesse detalhe. Sê tu pelo povo diante de Deus. Está dizendo que ele tinha que ter o quê? Ousadia, coragem diante do povo. E leva tu as causas a Deus. Presta atenção. O problema, muita gente, muitas pessoas. Olha, eu vou te dar um conselho, mas você tem que estar com Deus. Você vai estar diante do povo, vai ouvir, mas quem vai te orientar é Deus. É Deus que vai falar com você. É Deus que vai te dar o caminho a seguir e como você vai resolver os problemas da sua vida. É Deus, não é ninguém. Deus. Amém, irmãos? É Deus. Versículo 20 diz assim. Mas escolha, deixa eu ver aqui.
ensinar-lhes-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrará o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Moisés teria que ensinar as pessoas a respeito das leis e dos estatutos de Deus. A lei diz isso, diz isso, diz isso. Agora, você tem que fazer o quê? Aplicar as leis. As obras que você deve fazer. Significa algo muito importante, que nós não podemos ficar parados, esperando cair do céu as coisas que nós precisamos. Nós temos que colocar diante de Deus, fazer a nossa parte, esperar nele, mas vamos fazer a nossa parte. Se você estiver desempregado, ficar sentado esperando vir um emprego, nada vai acontecer. Você tem que correr atrás, levar o seu currículo, buscar e orando, buscando, colocando diante de Deus. Agora, amados, tem um detalhe aqui, muito importante, que a palavra diz assim, no versículo 20 diz, ensinar-lhes-á os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho. Mostrarás o caminho. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Vamos abrir lá em João, no capítulo 14 de João. Abre sua Bíblia aí. Versículo 6. Tomé estava muito duvidando das coisas que Jesus explicava e lhe falava. Hoje muita gente duvida. A palavra é pregada, lemos a Bíblia, orientamos, temos que aplicar na nossa vida. E Tomé falou assim, que caminho é esse que Jesus está falando? Jesus respondeu para ele o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho. Diz que Jesus é a verdade e a vida. Nós buscamos a verdade para ter a vida em Jesus. Se reconhecemos a santidade, a deidade de Jesus na nossa vida, e que Ele é o único caminho, não existe nenhum outro, só Ele, para chegar a Deus, é o caminho que lá atrás, Jétro falou para Moisés, o caminho que ele deveria seguir e ensinar o povo a buscar esse caminho. Amém, irmãos? Qual caminho que você está? De que caminho você, onde você se encontra? De que maneira você se encontra? Nós vamos falar sobre algo importante. O caminho da esperança. O caminho da esperança. Você já perdeu esperança? Já pregamos sobre isso. Estamos falando nesses dias sobre esperança. Porque quando estamos desesperançosos, ou não temos esperança de nada acontecer na nossa vida, nada nos resta. Então temos que deitar e esperar a morte chegar. A pessoa entra em depressão, esconde debaixo da cama, já falamos sobre isso. A pessoa em depressão fica atrás da porta, entra dentro do guarda-roupa. Quando eu preguei sobre isso, há tempos atrás, várias pessoas diziam, eu já fiquei dentro do guarda-roupa várias vezes. Eu já fiquei dentro do guarda-roupa várias vezes também. Quando eu era criança, eu brincava de esconde-esconde com meus irmãos, ficava dentro do guarda-roupa escondido. Esses dias, minhas netinhas sumiram, desapareceram de casa. Sumiram. Andamos no quintal, tudo, porta fechada, o portão, não foram parar essas meninas. Quietinha dentro do guarda-roupa. Quietinha. A gente entrava, procurava, depois a gente ouvia um risinho. Te achei! Que gritaria. Mas não, na depressão não existe isso. Não. Na depressão a coisa é muito mais séria. Gente, amados, como você vai identificar o povo de Deus? Nós temos que nos identificar como o povo de Deus. O povo de Deus aguarda ansiosamente a segunda vinda de Jesus.
Eu tenho no meu coração, ansiosamente, a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós temos que buscar, porque está sendo pregado no mundo inteiro a volta de Jesus, que está próximo, devido aos grandes acontecimentos que está acontecendo. Então a igreja, as pessoas têm que buscar santificação, têm que buscar o relacionamento direto com Cristo Jesus, através da sua vida. Essa vida que é complicada. Veja só o que diz João 14:3. Nós já falamos sobre esse texto, mas vamos repetir, João 14:3. Está no 14 aí? Vamos verificar o versículo 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Foi nessa passagem que Tomé falou, mas o senhor vai? Ele não entendeu. Daí Jesus disse, eu sou o caminho. Tomé disse lá no versículo 5, Senhor, não sabemos por onde vais, e como podemos saber o caminho? Curioso, Tomé, né? E Jesus respondeu para ele, é essencial conhecer e aceitar a vontade de Deus. Na nossa vida cristã, nós não podemos ficar nessa dúvida. João 7,17, abre sua Bíblia aí, em João 7,17, está escrito, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus, ou se fala em meu próprio nome. Então, nós temos que ter conhecimento de que Jesus fala, porque Ele é Deus. E se Ele fala, nós temos que entender o que Ele está falando. A igreja de Deus é portadora de verdades fundamentais. Então, nós temos que identificar as coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, para que nós possamos viver nessa dependência de Jesus e saber realmente que Ele é Deus e que Ele está voltando. 1 Timóteo 3,15 diz o seguinte, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. O apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo. Ele diz sobre isso que é importante, que a igreja de Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sabe qual é a igreja ele está falando? Nós, vocês. A igreja não é o templo, não é o santuário. A igreja somos nós. Então ele está falando que a igreja é o que é coluna. A igreja é coluna verdadeira. É que sustenta aquilo que Jesus tem nos ensinado através da sua palavra. A igreja somos nós. Quem será arrebatado é a igreja. Então nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus, buscando a santificação. Tem certas situações que nós vamos destacar aqui, que curas e milagres e prodígios não provam que uma igreja seja verdadeira. Sabe por que não prova? Porque tem muitas igrejas aí que só vivem na base de grandes milagres. E você vê. Mas será que é a igreja verdadeira? Precisamos tomar cuidado e ter discernimento do Espírito Santo para saber. Mateus 7, 21 a 23. Jesus disse, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Gente, como que pode acontecer uma coisa dessa? Às vezes acontecem milagres aí em alguns setores da sociedade, alguns ministérios, né? Mas que realmente, será que realmente Deus está presente? Porque Jesus está falando aqueles que fazem o mal. Agora, no versículo anterior, Jesus diz algo muito interessante. No versículo 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz, o quê? A vontade de meu Pai. Quem é que faz a vontade do Pai? Que cumpre os mandamentos. Sabe qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Porque tem muitas pessoas que vivem, talvez em igrejas, através de grandes ministérios, mas não tem vida em família.
Não trata a mulher como deve ser tratada, como um vaso precioso. Não trata os filhos como devem ser tratados. E às vezes está ensinando a palavra de Deus, mas o comportamento dele não é de Deus. Foi isso que Jesus está dizendo. A aparência, se vive de aparência. Tem um relato que se conta muito nas igrejas, que um pastor estava pregando num grande ministério, e de repente, quando o pregador desce, o menino falou: pai, por que o senhor não é em casa o que o senhor acabou de falar aí? Caiu a cara do homem, né? Por que o senhor não é em casa o que o senhor acabou de falar aí? Qual é o testemunho? Você quer saber o testemunho de um pastor, o testemunho de uma pessoa que lidera? Pergunta para a mulher dele como ele é em casa. Pergunta para os funcionários dele como ele é no trabalho, se ele trabalha. Pergunta pelos amigos chegados qual é o relacionamento dele com os amigos, para que possa ter testemunho fiel e verdadeiro da pessoa se faz a vontade de Deus ou não. E tudo isso, amados, é baseado, sabe no quê? No amor ao próximo. Coríntios 1, capítulo 13, versículo 3 em diante. O que fala lá sobre o amor? Suporta tudo. Não é invejoso. O amor não traz discórdia. O amor só traz coisas boas, porque Deus é amor e nos ensina através do amor. Vós serão meus discípulos se tiver amor um pelos outros. Pela fé podemos guardar os mandamentos de Deus. Hebreus 11, 1, 2. Olha o que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. O amor e a fé andam juntos. A fé bíblica em Jesus Cristo nos dá a condição de alcançarmos os benefícios que Deus nos dá através da promessa. Se você tem amor, cumprindo os mandamentos, e tem fé associada às obras, com certeza você está no caminho certo. Jesus, a verdade e a vida. Agora diz, Deus nos convida a aceitar o selo da esperança. Existe um selo, esse selo da esperança. Quando nós temos o nosso coração voltado para Deus, nós recebemos esse selo, porque temos esperança que Jesus está vindo e que você estará com Ele quando Ele vier. Amém, irmãos? Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Será o quê? Amados, é sério isso. Quem crer e for batizado será salvo. Não basta crer. Tem que descer as águas, ser batizado. Mas pastor, e se eu não batizar? Você não crê. Se a pessoa não quer ser batizada, é porque ela não crê. Ah, mas eu creio, eu oro, eu rezo, eu faço isso. Então batiza. O que é batismo, gente? É um compromisso com Jesus. É declarar que você está morrendo para as coisas do mundo, sepultando os seus pecados, nascendo de novo, se tornando nova criatura, para estar com Jesus no paraíso. Amém? Muito fraco esse amém. Crer no Senhor Jesus e ser batizado, sepultar o velho homem, nascer um novo homem, para a glória de Deus, ser salvo através desse simbolismo que o próprio Jesus nos ensinou. Ide e pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Qual é o medo do batismo? De descer ali no batistério e nascer de novo. Qual é o medo? Tem pessoas que são covardes a tal ponto que ficam anos e anos na igreja, mas não tem coragem de estar ali
e de fazer uma profissão, chamada profissão de fé. Dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que eu preciso do Senhor. E creio também que eu preciso ser perdoado pelo Senhor. A profissão de fé é a coisa mais importante que existe. Eu fiz isso há quase 29 anos e não me arrependo. Passei por diversas provações em minha vida e continuo passando. Todos os dias, todas as horas. 2 leões, 2 ursos e de vez em quando uma sucuri aparece. E a gente mata todas elas, destrói todas elas. O gigante aparece e nós estamos preparados para ele. Sabe por quê, amados? Deus não abandona seus filhos. Deus não deixa seus filhos caírem em fracasso. O que diz a palavra? Jamais serão condenados aqueles que se decidem por Jesus e confessam como Ele sendo o Senhor. Jamais serão condenados. Então nós temos que ter na nossa consciência algo muito importante, que é o amor. E através do amor que Deus nos deu, seu Filho unigênito, nós temos que transmitir esse amor, em primeiro lugar, a Deus. Na verdade, uma retribuição, dizendo: Senhor, muito obrigado por Jesus, e amor ao nosso próximo. E começa dentro de casa. Se nós não tivermos condição de amar as pessoas de dentro da nossa casa, você vai amar quem? Um estranho? Se você não ama a sua mulher, não ama o seu esposo, não ama os seus filhos, você vai amar uma pessoa estranha? Às vezes tem casos assim, a pessoa declara amor para uma pessoa, um amor de amizade, mas dentro de casa é um cavalo, dentro de casa é um estúpido, dentro de casa é um grosseiro, no trabalho é estúpido, no trabalho é grosseiro, em todos os lugares é grosseiro, porque a pessoa não tem um sentimento do amor no seu coração. Mas pastor, eu nasci assim, mas eu sou assim. Como eu faço para mudar? Aí que está o X da questão. A mudança vem através de uma transformação de personalidade. Transformando a personalidade, vai se transformar automaticamente o caráter. E quando se transforma a personalidade, é através do quê? Da palavra. Só Jesus pode mudar personalidade. Amém? Nós nascemos com a nossa personalidade. Eu sou estupim curto. Meu problema é genético. Meu avô era estúpido, meu pai é estúpido, meu bisavô era estúpido, e eu também sou estúpido, e meu filho vai ser estúpido. Negativo. Quebrada essa maldição, isso não existe. Maldição genética, quando se aceita Jesus, é quebrada na hora. Quando você decide por Jesus, eu te amo, Jesus Cristo, quebra a maldição, na hora. Senão a palavra não é a verdadeira. Jesus se fez maldição no nosso lugar quando foi crucificado. Aqui está o antídoto para mudança de comportamento, para mudança de atitude e transformação de personalidade. Mas como que eu vou fazer? Estudando a palavra, orando, buscando. E o Espírito Santo de Deus dará o entendimento da palavra, discernimento, aí vem a transformação. Amém, irmãos? Eu já vi bandido, facínora, homem ruim, mau, terrível. Homem que vivia, foi condenado, assassino, arrombador, violento. Um dia ele decidiu, ele usava a Bíblia para fazer cigarro de maconha. Ele gostava de ganhar a Bíblia, porque ele enrolava e fumava. Até que um dia, ele fumando um baseadinho de Bíblia, ficou um pedacinho dela, sem queimar. E ele pegou e ele leu. E conhecereis a verdade vos libertará.
Ele pensou, leu outra vez, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou preso, eu tenho mais 10 anos de cadeia, eu não aguento mais ficar aqui. Não vejo família, não vejo ninguém, e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Chamou o carcereiro. Carcereiro, o que é isso aqui? Onde está a verdade que eu quero me libertar? Falei, espera um pouquinho que eu vou chamar o pastor. Chamou o pastor, que atende a cadeia. E o pastor falou o seguinte, eu vou ensinar você a encontrar a verdade e ela vai te libertar. O homem hoje é pastor. Amém, gente? Foi liberto pelo sangue de Jesus. Ficou preso? Ficou. Cumpriu a pena dele? Cumpriu. Teve remissão de pena, ele saiu um pouco mais cedo. Mas ele já estava liberto. Mudou a personalidade dele. Mudou o caráter dele. Ele teve esperança e encontrou o caminho. E esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você encontra Jesus, encontra Deus, Deus te libertará de todas as aflições da vida. Vai padecer? Vai. Mas Deus te dará o antídoto. Deus te dará a condição de você suportar e viver feliz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar e glorificar esse Deus maravilhoso nessa noite. Já fizemos a oração especial e agora nós vamos encerrar com uma oração de confissão. Pedir a Deus que mude o nosso caráter, que mude a nossa personalidade. Porque às vezes nós temos dificuldades em mudar. As nossas raízes são tão fincadas nas coisas hereditárias, que às vezes temos dificuldade, mas Deus vai tirar isso, em nome de Jesus. Pai eterno, nós sabemos das dificuldades que temos na nossa vida. Trazemos heranças de comportamentos de ancestrais. Não sabemos onde foi, como foi, de que maneira foi, que às vezes erramos nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Mas nós queremos mudar, Pai, não queremos ser assim. Nós queremos uma nova oportunidade para poder voltar a ser uma pessoa amorosa. Que o amor esteja presente em nossas vidas e que possamos tratar o nosso próximo com esse amor que o Senhor nos ensina. É o mesmo amor que o Senhor tem por nós. Tira-nos, Senhor, toda culpa. Tira-nos, Senhor, toda raiva, todo ódio, toda tristeza, toda mágoa que estiver no nosso coração, para que nós possamos amar as pessoas queridas, as pessoas que o Senhor nos tem colocado diante de nós e que nós precisamos amá-las como nosso próximo. Ó Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que traga uma bênção especial em cada família aqui representada, Senhor. Cada casa, cada lar, com seus filhos, esposo, marido, esposa, filhos, que possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Traga aquela unção de amor profundo, Senhor. Traga o bálsamo, o alivio, a suavidade do Teu amor. Traga o perdão, Senhor, as nossas falhas e pecados. Somos imperfeitos e pecadores, nada merecemos, sabemos, mas pela misericórdia, estamos debaixo da graça. Abençoa cada pai de família que está aqui, Senhor. Limpa, Senhor, purifica. Retira do coração, às vezes o coração endurecido como pedra. Transforme no coração de carne, tendo amor por Ti, Senhor. Renove a mente, traga a paz, traga o alívio, traga o entendimento, o discernimento daquilo que precisa ser feito no momento certo. Nas decisões mais importantes, traga a sabedoria, Pai. Nós pedimos porque nós somos carentes de Ti, mas queremos em nome de Jesus Te buscar de todo o coração. Abençoa as crianças que estão no mini, abençoa as mamães que estão aqui, os jovens, as pessoas que precisam de Ti, Senhor, e que elas possam viver na harmonia, no lar eterno e perfeito que o Senhor criou. Que
que é o projeto de Ti, Senhor. Oramos e cremos, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém, igreja.